Uma vez, boa noite de novo aqui com vocês para mais uma noite. Estamos com várias pessoas já conectadas. Eu estava agora no Instagram chamando as pessoas para virem aqui para o Facebook e para o YouTube. Muito obrigada mais uma vez a todos vocês. Avisa aos colegas que a noite hoje também promete. Então, para quem não me conhece, eu sou Lélia Gonçalves Rocha Martim. Eu sou enfermeira, eu sou mestre e doutora em ciências pela Universidade de São Paulo. Meu doutorado foi na Escola de Enfermagem da USP. É muito bom estar aqui novamente com vocês. Eu queria dar alguns avisos. Primeiro, pedir para vocês participarem, porque as nossas palestrantes vão trazer umas experiências excepcionais. Mas nós também temos certeza que a sua participação vai enriquecer muito a nossa noite. E uma coisa que eu estou fazendo, e vocês já perceberam, quando vocês escrevem uma pergunta, eu gosto de publicar essa pergunta e depois divulgar, para todo mundo conhecer também você que está do outro lado nos acompanhando. Né? Então, é muito importante que vocês façam pergunta no decorrer da nossa live. Uma outra informação muito importante é: procure fazer a pesquisa de satisfação. Nós queremos saber de uma coisa: a gente deve continuar com as lives ou a gente deve parar com as lives? Porque, graças a Deus, parece que em algumas micro-regiões a pandemia está sendo controlada. Então, todo mundo vai voltar às atividades normais e não necessariamente numa quinta-noite nós teremos disponibilidade para estar assistindo a live. Então, a gente já começa a pensar em outros processos, então é fundamental que você vá na pesquisa de satisfação e responda para a gente. Muito obrigada mais uma vez, e eu quero começar a convidar aos nossos palestrantes. Primeiramente, eu vou convidar a nossa moderadora, Júlia Iaeco Cavagoi. Júlia é enfermeira, ela é especialista em prevenção e controle de infecção, que, aliás, eu tive o privilégio de conhecer o trabalho dela, quando eu estava junto, aliás, com toda essa turma de hoje dentro do Einstein. Ela é doutora em enfermagem pela Escola de Enfermagem da USP São Paulo. E eu pedi para a Júlia lembrar o que foi o doutorado dela. É muito importante a gente lembrar o seguinte: Júlia, ela fez doutorado direto, gente. Doutorado direto quer dizer a pessoa é fera, né? Já tem muita publicação, por isso conseguiu direto. E no doutorado dela, ela defendeu a tese que foi sobre a avaliação microbiana de preparação alcoólica em mãos com sujidade. Sabe o que nós falamos toda hora de gel alcoólico? É isso que ela estudou. E por causa desse estudo dela, junto com várias pessoas do controle de infecção, tem uma que já está aqui agora, inclusive, foi implantado numa instituição como Albert Einstein, gel alcoólico. E eu tenho uma honra de ter participado desse processo. E uma coisa muito interessante, que hoje o gel alcoólico, ou a preparação alcoólica, está em evidência. Mas naquela época ela desbravou. Então, assim, Júlia é realmente, assim como as outras colegas, um ser especial que nos ajudou muito. Completando, Júlia atualmente é docente do mestrado profissional em enfermagem pela Faculdade Israelita de Ciências da Saúde Albert Einstein, e ela é consultora e especialista em prevenção e controle de infecção pela Organização Mundial de Saúde África, 2015, e agora 2020. Júlia, é com muito prazer que nós temos você novamente aqui, e eu gostaria de passar para você a moderação dessa nossa live de hoje à noite. Muito obrigada, Julinha. Boa noite a todos e todas. Eu agradeço a doutrina Educação em Saúde, na pessoa da doutora Lélia, pelo convite em moderar esse importante tema, né, com essas ilustres palestrantes que vão contar para nós, né, como foi ter Covid-19. Né? Então, a gente vai discutir vários aspectos, né, dessa experiência que elas tiveram. Bom, então eu gostaria de apresentar as palestrantes. Né? Doutora Cláudia Balbuena Dalforno, ela é médica infectologista, mestre em Ciências da Saúde e Doenças Infecciosas pela Unifesp,
tem MBA em Gestão e Saúde, e é especialista em melhoria contínua de qualidade, né? Então, ela já fez vários trabalhos, por todos os estados do Brasil, né? Tem algum estado que você não participou? Acho que não, né? Acho que você já conhece todos os estados. Bom, e a outra palestrante é Sandra Cristina Pereira Lima Shiramizu. Eu a conheci sempre como Sandra Shiramizu. Não sabia que tinha tantos nomes aí no meio, né? Bom, ela é enfermeira, mestre em Ciências da Saúde pela Faculdade de Medicina da USP, e ela é coordenadora de Data Analytics and Strategy. É isso aí, Sandra? Vocês vejam como ela é importante, né? Então, ela lida aí, né, com os dados e deve implementar aí as estratégias, né? Isso que eu imagino. Então, é muito prazer estar com vocês, viu, Lélia, Cláudia e Sandra, tá? Então, eu vou chamá-las, né, pelo nome, tá? Então, Cláudia, Sandra e Lélia, né? E antes de passar a palavra para vocês, quero falar, né, um texto que eu achei muito interessante, né, e que me tocou muito, né, são algumas falas de um médico oncologista de Nova York, que enfrentou as duas doenças, que ele chama duas doenças C, né, porque tem palavras que não podem ser ditas, né, então câncer, né, então ele fala a palavra C, né, Covid-19 é palavra C, né? Então são palavras que ele não quer citar, né, são as duas doenças, né, que são concorrentes, e ele teve as duas doenças com um intervalo de 4 anos, né, ele diz confrontando a morte, né, por 2 vezes, né, então, na cabeça dele, né, vocês vão saber por quê, né. Então, ele diz assim: enfrentar a incerteza de um diagnóstico de câncer foi um dos momentos mais difíceis que já experimentei, pessoal e profissionalmente, mesmo sabendo que o prognóstico era bom e a chance de cura de 94% em 5 anos, né? Durante esse período, enquanto recebia quimioterapia, recuei e me distanciei socialmente para conseguir chegar a um acordo emocional com o diagnóstico, né? A maioria dos meus amigos íntimos não sabia o que eu estava passando. Bom, daí ele conta aí a história dele um pouquinho nesse período, né? Mas ele se recuperou bem e está em remissão completa, né? E ele era paciente onde ele fazia tratamento, que é o Memorial Sloan Kettering Cancer Center, e ele passou a ser docente dessa instituição, que poderia ser, então, o fim feliz de uma história, né? Daí ele conta que quando a Covid-19 começou a se espalhar em Nova York, a equipe desse hospital começou a trabalhar em... Julia, seu microfone desligou. Sem querer, eu toquei aqui. Então, o que eu estava contando é que a instituição onde ele trabalhava se preparou, né, para enfrentar a Covid-19 e as equipes passaram a trabalhar em casa. E, apesar disso, algumas semanas depois, ele conta, em uma segunda-feira, em março, eu testei positivo para a Covid-19, depois de ter desenvolvido sintomas de febre e dores no corpo no dia anterior, né? Então, como ele já tinha esse histórico de câncer, né, ele, né, passou a ter, assim, várias preocupações. Na fala dele, minha cabeça doía, eu queria dormir, mas cada pequeno som era amplificado em minha mente e me mantinha acordado. Meu corpo doía de dentro para fora. Meus dedos estavam frios. O oxímetro indicava 88%.
meu ritmo cardíaco e meu nível de ansiedade, esfreguei minhas mãos para melhorar a circulação. Tentei não. Eu podia relaxar até a hora de checar novamente. A cada dia que passava, a minha ansiedade diminuía gradualmente à medida que minha saturação de oxigênio permanecia em 99%. Enquanto escrevo isso, quase me recuperei dos meus sintomas, que eram felizmente leves. Minha boca está estranha e não consigo cheirar ou provar nada. A Covid-19 tem essa complicação em comum, bem como a quimioterapia. Nenhuma comida tem o sabor que deveria ter. Ainda comparando as duas doenças, ele diz: quando tive câncer, senti-me muito apoiado e conectado com a família e os entes queridos, mas também me senti muito isolado ao mesmo tempo. Parecia que eu era o único com esse diagnóstico de palavra C, sozinho nessa jornada, e eles, os amigos, né, eram espectadores impotentes, já que eu havia escolhido me distanciar de amigos e familiares. E ele faz o contraponto. Desta vez, com a Covid-19, embora eu precisasse me distanciar fisicamente e ter o mínimo de contato humano, de alguma forma, não me senti tão sozinho ou socialmente desconectado, sabendo que nós, como sociedade, país e mundo, estamos unidos em nossa luta contra essa doença. Então, eu achei que ele, além de contar, né, os seus sentimentos, no fim ele ainda passa uma mensagem de esperança, né? Bom, então, essa história que ele contou, né, eu acho que a gente traz muitas reflexões, né, suscita algumas discussões. Mas agora eu gostaria de passar, então, para a experiência das nossas palestrantes, né? E eu começaria perguntando para a Sandra Tiramiso, né? Como foi a suspeita de estar com Covid-19, né? E quando você teve essa suspeita, né, e a positividade PCR, como foi sua reação? E como que você se organizou em casa? Porque você estava em home office, né? Sim. Então, por favor, a palavra é sua. Eu queria só, antes de Sandra responder, agradecer a todos que estão entrando aqui, já estamos em 48 pessoas e de uma forma muito rápida. Continue, Claudomiro, por favor, convidando os colegas, que tem muita gente que está chegando do trabalho agora, ou que está no trânsito, então convide para que possam nos assistir. E agora a Cláudia Valone mandou uma mensagem, como várias, vocês estão percebendo que eu estou colocando as mensagens de vocês aí. Então, queria avisar também que esse artigo que a Júlia acabou de falar sobre ele está disponível em comentários, caso vocês queiram baixar, ele está em comentários. E também eu peço a vocês, preencham a nossa pesquisa de satisfação, é muito importante, e quando a gente começou, eu falei, olha, estamos com a doença sob controle, então provavelmente nós vamos reduzir as lives, e eu gostaria muito que vocês respondessem, reduz ou não reduz? Passa de live para uma outra modalidade, para que a gente possa conversar. Então, gente, quem está aí nos escutando, por favor, responda a pesquisa. Sandra, por favor, responda o que Júlia perguntou, porque eu estou bem curiosa para saber a sua história de enfermeira, de esposa e de mãe. Então, é com você, Sandrinha. Primeiro, gente, assim, que prazer e que honra estar dividindo a tela com vocês, né? Acho que eu tenho um pouquinho de história com cada uma de vocês, dividindo metros quadrados, ideias, uma série de coisas, né? Então é um prazer enorme ver vocês de novo aqui pela telinha. Espero que em breve a gente possa se ver pessoalmente.
Outra coisa é agradecer todo mundo que está aí, vi várias mensagens de pessoas que hoje trabalham comigo, de pessoas que já trabalharam, tem gente que está distante, lá do outro lado do oceano, então assim, boa noite para vocês, ou bom dia, né, não sei, dependendo do lugar que vocês estão. Julinha, a intimidade, né? Assim, a gente está acompanhando como profissional da saúde, a gente está acompanhando essa doença, né, e tudo que está surgindo, tem muita coisa, até essa pandemia trouxe várias coisas boas para a gente teve base de dados abertas para a gente estar acompanhando, então isso foi muito bom. Acho que só para a gente contextualizar, eu estou em distanciamento social desde o dia 13 de março, porque na sala do meu filho teve um caso de Covid, então a minha empresa optou por me afastar, então eu entrei em distanciamento social, né, já para evitar tudo isso. E estou em distanciamento social desde então, fazendo aquela maratona de casa, do quarto para a sala, da sala para a cozinha, e a vida de todo brasileiro que está agora dessa maneira, né. E foi interessante porque os meus sintomas, o que eu tive, foi um episódio de diarreia, mas bastante vômito, e isso aconteceu no feriadão, naquele feriadão prolongado que a gente teve em São Paulo, começou já na quarta-feira, no finalzinho da noite. E para mim, sinceramente, foi um mal-estar normal, uma diarreia e vômito, como qualquer um já teve na vida. O que me chamou a atenção, que isso fez eu conversar com as pessoas mais próximas, não só marido, mas logo que eu voltei às atividades, foi o mal-estar. Foi um mal-estar muito diferente, nunca tinha sentido o mal-estar daquele. Eu passei o feriadão de cama, praticamente, muito prostrada, cansada, não queria levantar da cama, tinha hora que eu tinha uma sudorese intensa e do nada tinha uma sudorese intensa, e isso me chamou a atenção, até eu falei para uma amiga, eu falei assim, nossa, hoje eu tô azeda ainda, porque eu não tô bem. E eu acabei fazendo esse comentário com a minha chefe, minha amiga, e eu falei assim, nossa, passei muito mal. E como ela tinha passado por uma internação de Covid, ela falou assim, acho melhor você falar com o infecto. Vamos passar numa consulta, e vamos ver isso, só para a gente ficar tranquila. E, sinceramente, nunca imaginou, passou pela minha cabeça que fosse Covid, nunca, né? Falei assim, não, vamos, conversei com o infecto e ele até falou para mim, olha, Sandra, infelizmente, neste momento, a primeira hipótese diagnóstica para tudo é Covid, porque ela se comporta, ou a gente tem sinais e sintomas muito diferentes, dependendo de pessoa para pessoa. Fez todo o histórico, como é que estava a minha família, se alguém tinha tido, como é que eu estou, esse movimento, e até falei para ele, olha, eu estou em casa, distanciamento social, até porque, poucos sabem, mas eu sou do grupo de risco, porque eu sou hipertensa, eu sou uma hipertensa controlada, mas eu sou uma hipertensa, não passou pela minha cabeça, enfim, fui fazer o teste bem despreocupada, e eu acho que eu estava tão despreocupada que, uma coisa que me chamou a atenção, que vale a pena, eu recebi o resultado muito rápido, eu coletei de manhã, à noite eu já tinha o resultado em mãos, e eu estava tão esperançosa que, de fato, eu não olhei o resultado, tá? Eu olhei o valor de referência, e falei assim, ó, eu não estou infectada, e mandei o resultado para minha chefe, e falei, olha, pode ficar tranquila, eu não estou infectada. Recebo a mensagem, ela falou, querida, tá aqui, positivo, e veio aquele choque, porque eu falei assim, como, né, de imediato, a minha reação foi colocar máscara, de imediato, eu fiquei, acho que meio fora do ar, querendo, assim, tentando entender o que eu tinha que fazer, até organizar tudo na cabeça, e o que eu tinha que fazer, mas, assim, de imediato, eu já peguei minhas coisas, o que eu conseguia, e fui para o quarto, e falei para o meu marido, para os meus filhos, falei, olha, estou com Covid, a partir de agora eu estou isolada.
eu consegui essa facilidade em casa, porque eu lembrei o nome, né? Eu tenho uma suíte, e eu consegui me isolar. Só que, Júlia, foi muito estranho, porque nesse momento, a gente já está em distanciamento social, e nesse momento você tem que se isolar mais ainda, e se isolar da sua família num cubículo, né, porque eu moro num apartamento, e mesmo que eu morasse numa casa maior, era você sozinha, você e as paredes, e óbvio, a televisão, coisas para se distrair, mas naquele momento é muito estranho. E eu acho que o que é muito estranho, ou o que foi muito estranho, é o medo. É o medo e a insegurança. E a gente começa, eu não sei, depois a doutora Cláudia pode até falar um pouquinho, a gente passa pelo menos eu passei de pensamentos racionais para irracionais no estalar de dedos, né? Então, eu conseguia ter pensamentos racionais de que eu preciso monitorar isso, eu preciso ficar atenta àquilo, mas ao mesmo tempo eu falava assim, os pacientes mais graves são os hipertensos. Os pacientes mais graves evoluem para diálise. E ficava aquela coisa maluca. Fora a preocupação do outro lado da porta, porque começou o pensamento assim, onde eu quebrei a barreira? Que barreira que eu quebrei? Como que eu fiz essa doença chegar dentro da minha casa e agora eu estou correndo risco dos meus familiares, que é marido e filhos, e cachorro, porque minha cachorra também é da minha família, tá? Se contaminarem, né? E como que vai ser isso? Como que eles vão se comportar se eles vierem a vir se contaminarem? Então, é muito louco, dá uma angústia muito grande. Eu acho que teve alguns momentos que eu acho que eu agradeço ter conhecido a meditação, porque eu consegui identificar que eu começava a ficar taquicárdica, ficava um pouco mais agitada, e aí eu começava a me concentrar na minha respiração, tentar tirar aquele pensamento da minha cabeça, mas eu acho que nesse momento o pior era esse medo e essa insegurança de como que ia evoluir e como os meus familiares iam ficar. A orientação que eu tive, eu acho que isso eu só tenho a agradecer. Eu tive acompanhamento de profissionais da saúde desde o início da pandemia, porque eu sou do grupo de risco e eu faço parte de um programa de doenças crônicas. Então, desde o início eu tive acompanhamento e orientação do que fazer. E que eu acho que isso, apesar de ser profissional da saúde, eu ouvi e respeitei muito as pessoas que entraram em contato comigo, os profissionais que entraram, era praticamente toda semana, como é que você está, algum sinal e sintoma ou não, e a partir da infecção, a orientação do infecto e também de um outro médico da companhia que estava me acompanhando também. Então, eu acho que isso foi fundamental até para a gente manter o racional nos trilhos, né, do que eu preciso fazer, quais os sinais de alerta, porque o risco da gente meio que ficar piradinha é muito grande, mas muito mais pelo medo e da insegurança de como que vai evoluir as coisas do que outra coisa. Tinha momentos que meu marido batia na porta, você tá bem aí? Os filhos também, mãe, tá tudo bem aí? E de vez em quando eu fazia o inverso, né? Batia na porta para ver se alguém me falava, e aí, vocês estão bem? Então, isso foi também dinâmico, interessante também, mas também você via essa preocupação e esse receio por parte deles. Eu fiquei 6 dias isolada porque conta a partir do D1, né, a partir do primeiro dia de sinal e sintoma, e depois disso eu saí do isolamento e coletei outro PCR. Eu acho que o que vale a pena dizer é que nesse período eu não tive mais nenhum sinal e sintoma, nenhum. Tive nenhum mal-estar, nada disso, evoluí muito bem. Fui coletar o PCR por orientação, o médico falou, acho que para a gente ficar mais tranquilo, você também ficar com a sua família também mais tranquila, a gente colhe o PCR.
Nesse período, acho que é tanta história que eu já estou ficando embananada. Nesse período que eu tive o PCR positivo, o próximo passo que o médico deu foi testar minha família. Então, começou o teste nos 3, né, marido e filhos. E aí, mais uma angústia, né, para a gente saber o resultado deles, né. E o resultado do PCR, o meu filho mais velho, o Eric, veio positivo, e ele sem sinal e sintoma nenhum. Nesse momento, apesar dele ser um menino super doce, ele ficou muito rabugento, porque como entender eu não ter sinal e sintoma nenhum e você mandar eu ficar isolada, né? Mas não, você precisa ficar isolado. Ele ficou um tempo isolado até comigo, para a gente não ter muitos problemas dentro de casa. O meu marido e meu filho mais novo, Lucas, não testaram o PCR positivo, foi negativo, e aí eles partiram para sorologia. E na sorologia, que bom também que tudo veio muito rápido, o meu marido veio com IgM e IgG positivo. E o meu filho mais novo, negativo. Ou seja, de 75% da família infectou e 25% não infectou. E que aí fica aquela pulga atrás da orelha, né? Por que ele não infectou? E por que o meu marido e meu filho não tiveram sinais e sintomas nenhum, né? Mas assim, enfim, a gente conseguiu organizar, pensando na pergunta da Júlia, o isolamento dentro de casa, né? Porque acho que a gente teve condição de fazer isso. Eu fiquei imaginando quem não tem, porque é muito complicado. Se de repente você só tem um banheiro, ou se você só tem 2 quartos, os meninos, cada um fica no seu quarto, então isso facilitou. Mas a todo momento, não só eu, como meu marido, a gente fortalecendo o tempo todo os cuidados de higienização das mãos. Eu acho que desde o início pedi para eles fortalecerem lavagem das mãos, porque a gente fica tanto com essa questão do gel alcoólico, dentro de casa é lavar a mão, né? Mas mesmo assim eu tenho gel alcoólico dentro de casa. E como o Lucas não infectou, né, também não teve sorologia positiva, eu não sei, Júlia, depois você faz os comentários e a doutora Cláudia também. Eu coloquei na minha cabeça, eu dei esse nome, eu fiz meio com ele isolamento reverso. Então, a partir do momento que ele era o único que não infectou, até o Eric sair do isolamento, eu pedi para ele, quando saísse do quarto, sair de máscara, né, para evitar qualquer coisa. O gel alcoólico que tinha na casa e água que tem, né, também disponível, e sabão, eu também pus dentro do quarto dele, para ele fortalecer a higiene das mãos. E deixei ele também com um banheiro só para o Eric, né, depois disso, até depois que eu saí do isolamento também, e o Cazu e o Lucas e eu começamos a compartilhar também o mesmo banheiro. E fortalecendo sempre a todo momento todo o cuidado que a gente sabe recebeu de higienizar o ambiente, né? Seja com a velha e boa Cândida, ou mesmo com um higienizador mais adequado, para que não tivesse, ou pelo menos que ele não infectasse naquele momento, e torcendo para que ninguém evoluísse para um caso mais grave, ou alguma coisa que merecesse a nossa atenção. Mas assim, acho que foram 15, comigo foram 15 dias desde o primeiro dia, e depois mais uns dias aí um pouquinho complicado, que acho que vale a pena a gente conversar depois, mas eu procurei me organizar dessa maneira, mas, de novo, eu acho que neste momento, uma coisa que, dentro do que eu tentava ser racional, eu me permiti ser cuidada, né? Então, por mais que eu tivesse o conhecimento, por mais que eu tivesse acesso à informação e a melhor informação, eu me permiti ser cuidada, porque era um momento de muita insegurança, muito medo, e eu acho que o medo maior era com a família, não tanto comigo. É uma coisa impressionante isso, né? Não sei se vem
de ser mãe, de ser enfermeira, eu não sei, se confunde as coisas, mas o meu medo maior era com a minha família do que comigo, de eles evoluírem por um quadro pior. Sandra, assim, muito obrigada pelo seu depoimento, e assim, é bem interessante, e o que a Sandra falou, assim, a gente poderia começar a discutir várias coisas, né, porque essa assistência que ela teve da equipe médica, né, e foi telesaúde, ou foi por telefone, como é que era o contato? Então, da equipe que já me acompanha, a gente faz por WhatsApp ou por e-mail, e quando não, a gente liga mesmo. E com o infecto foi por teleatendimento. Foi por teleatendimento que eu tive tudo isso. E algumas coisas, né, que você contou também chamam a atenção. E como a Cláudia é infectologista, além dela ter que dar o depoimento, eu vou me aproveitar, né, da especialidade dela para ela também explicar, poder dizer assim, né, no caso da Sandra, que o marido estava com PCR negativo, né, mas veio com sorologia positiva, né? O filho mais velho, né, que deu o exame PCR positivo, mas ele não tinha sintomas, né? E o mais novo, PCR e sorologia com resultados negativos, né? Então, Cláudia, eu queria que você comentasse um pouquinho, não, e até, né, o quadro clínico da Sandra, né, que no começo era muito inespecífico. Você pode contar um pouquinho sobre, né, essa gama aí, né, de quadro que pode ter ou não ter, né, e o que isso pode impactar? Pode ser? Eu quero interromper aqui, antes da Cláudia falar, eu quero falar que a Adriana Souza, ela está nos Estados Unidos e está nos acompanhando, veja que coisa maravilhosa. E ela fala o seguinte: enfermeira Sandra, muito importante o seu depoimento. Foram esses questionamentos que me levaram a pensar quanto à conduta de voltar a trabalhar. Ela é enfermeira, gente. Então, ela também tem algumas outras questões que são importantíssimas para que a gente perceba esse momento que não é fácil. A Michele, ela diz, muito bom escutar quem já passou, para quem está na fase de sintomas. Gratidão a vocês por compartilhar. A Cláudia, que está em curso de cuidadora, ela fala, Sandra, minha admiração por você só aumentou depois desse depoimento. E várias pessoas estão se manifestando, eu quero pedir para vocês começarem a fazer as suas perguntas e dizer o seguinte, que o que ela está apresentando, percebo, o Paulo já se manifestou, que o isolamento também é emocional, né? Olha quanta coisa acontece, mas muito obrigada a vocês que estão participando, façam comentários, escrevam suas perguntas, e é com você, doutora Cláudia, que eu queria até fazer uma brincadeira. Eu sempre convido os melhores profissionais para estarem aqui com a gente, e nesse momento de pandemia, pessoal, não foi fácil achar um infectologista. Por que será, né? Eles estão tão ocupados, foi tão difícil. Então, eu agradeço publicamente, Cláudia, de você ser infectologista, de estar aqui com a gente para ajudar a melhor entender esse processo de doença. Muito obrigada. Lélia, eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui, né, e com meu coração, assim, recheado, né, de afeto por estar encontrando a Julinha, a Sandra, você, né, que a gente trabalhou muito junto, né, e vejo as pessoas que estão falando, muitas a gente conhece também, que a gente trabalhou, então, aqui, além de compartilhar as nossas experiências e nossos sentimentos, né, Sandra, que a gente sabe que vem junto com a Covid, né, eu vou compartilhar com vocês também um pouco de conhecimento técnico, que é o que a Júlia falou, né, boa noite a todo mundo que está vendo a gente, e que eu já estou no meio da live, mas vou dar meu boa noite, que eu estou chegando agora, falando com vocês, né, e depois eu conto a minha história, eu vou começar contando um pouquinho, falar um pouquinho sobre as coisas que a Júlia pediu para eu falar, né, Júlia? Eu acho que é muito importante a Sandra trazer esse espectro de acontecimentos na família dela, porque essa é uma doença que a gente está conhecendo, né? Ela começou ali por dezembro, talvez algumas pessoas falam um pouco antes, ainda na China. Então, a história dela está sendo construída nas experiências dos países,
a ciência está estudando ainda, né, as drogas. Então, muitas pessoas me perguntam as coisas do seu dia a dia e eu não consigo dar a resposta que eles querem ouvir, porque essa resposta ainda não existe, né? Então, quando você pergunta assim, o que aconteceu na casa da Sandra, né? Eu vou falar um pouquinho com vocês, né? Talvez, será que o marido dela, que foi o primeiro que tem anticorpo, será que ele foi o primeiro a positivar assintomático, e na sequência a Sandra que pega, por uma lógica de achados, mas eu não vou dizer para vocês que é a certeza, eu estou inferindo a partir de uma lógica, né? Mas essa doença, ela é tão específica para cada paciente, para cada pessoa, né, que eu não posso afirmar isso para vocês, né? Nem a ciência consegue afirmar tudo ainda, mas assim, a princípio parece que o marido dela pegou primeiro, na sequência ela pega, o segundo filho pega, né, e o terceiro, e o segundo filho dela não pegou, né. Então eu até me pergunto agora, será, Sandra, que se ele fizer um teste, uma sorologia, ele não poderia ser um assintomático, e daqui um pouco ele aparecer com o teste e completar essa família, né, eu acho bem interessante a Sandra fazer isso, né, para a gente ter essa certeza, né, porque a gente sabe que as pessoas podem estar sintomáticas e na frente aparecer um anticorpo que ele teve essa convivência aí, né? E então, acho que do exame é isso, né? Eu acho que só é importante dizer para vocês que cada exame tem a sua fase para ser feita, né? No início dos sintomas até o 7º dia o PCR, né? E depois dos 7 dias, o recomendado é fazer os exames sorológicos que medem o anticorpo e não buscam um pedacinho do RNA do vírus, né? Então, por isso que a Sandra fala, né? Um fez PCR e outro fez anticorpo. Então, muitas vezes eu tive uma experiência essa semana, uma pessoa, eu falei para ela, ó, tem que fazer o PCR nesse momento, a pessoa ficou angustiada, foi na farmácia, fez um teste, deu negativo. E ela disse, não acreditei em você, e realmente deu. Claro, era um anticorpo, ela estava na fase aguda, não ia aparecer, né? Então, isso pode até confundir um pouco a cabeça das pessoas, né? Perguntem, se informem, para que isso não atrapalhe mais a angústia. Era isso, Júlia, para esse momento? É isso aí. Obrigada, Cláudia, pelos esclarecimentos. E quem estiver assistindo aqui, tiver dúvidas, né, pode também fazer as suas perguntas, né? Que a Lélia está de olho, tá? Então, pode fazer as perguntas, né, que vai enriquecer aqui a discussão. Sandra, eu vou continuar com a Sandra ainda, porque depois eu volto para a Cláudia, que ela também vai contar a história dela. Vocês vão ver que é muito interessante. Sandra, então você contou, né, que você ficou 7 dias, né, isolamento até ser liberada. E acho que uma coisa que é importante, que você teve essa orientação, né, quer dizer, você fez tudo seguindo as orientações, né, mesmo você sendo da área de saúde, né, então você seguiu todas as orientações, então acho que isso é importante. Depois que você saiu do seu isolamento, né, isolamento por causa da doença, como é que foi? Né, o que você fez? Teve alguma mudança, assim, na tua vida, no teu prédio? Porque a gente tem que pensar que nós somos seres, né, que, né, vivem, né, numa comunidade, né, ou no bairro, né, ou no prédio, né, enfim, né, então a gente faz parte, né, de uma comunidade. Então eu queria saber como é que foi depois da liberação desse isolamento, né, não do isolamento social, né, ou da quarentena, né, que a gente continua, por enquanto, né, tem que continuar, né. Não, Júlia, foi até interessante você tocar nesse assunto, né? Eu moro em condomínio e o condomínio, quando começou a pandemia, ele fez um comunicado geral e instalou gel alcoólico em várias dependências aqui no condomínio, e ele pedia para que o morador que tivesse suspeita ou confirmação avisasse, né? E eu fiz isso logo que eu positivei. Né? E eu falei para ele, olha, eu positivei, agora a gente vai fazer o teste do restante e eu vou te falando. E eu tive uma grata surpresa, muito boa, porque foi instantâneo. O síndico me ligou e ele falou assim, olha, Sandra, a partir de agora,
a gente está contabilizando a sua família, a sua residência como infectada, e a partir de agora a gente começa a fazer alguns procedimentos. Por exemplo, encomenda, você não desce mais para pegar, a gente que vai levar até você. Se tiver lixo, me liga que a gente vai buscar, e eu achei isso fantástico, né? Então, assim, inicialmente, talvez passasse na minha cabeça que ele só quisesse saber quem infectou e quem não infectou, mas no fim não, eles tinham feito uma organização muito fantástica. O próprio condomínio doou máscaras, a gente pode descer lá e pegar máscara para os condôminos, quem quiser pegar. Então, isso eu achei muito, muito bom e foi uma grata surpresa, porque é o que você está falando, a gente vive em comunidade, né? Então, a minha saúde depende do outro e vice-versa, né? Então, acho que isso foi muito bom. Mas, assim, respondendo a sua pergunta, né, quando eu saí do isolamento foi uma felicidade, nunca estive tão feliz em ir para a sala, né, então, foi muito bom, porque, como eu falei, é muito angustiante a gente ficar em 4 paredes e com essa angústia de saber o que está acontecendo do lado de fora. Logo eu coletei de novo o exame de manhã, à noite eu estava, comemorei com o médico, comemorei com as pessoas que trabalham comigo, não estou mais com PCR positivo, tal, falei, bola para frente, passou. Muito bom, né, isso aconteceu num sábado. No domingo eu já estava preparada para voltar às atividades, porque mesmo em home office eu fiquei de licença. No domingo à noite eu comecei com uma dor, um desconforto abdominal de novo, né, e aí veio uma outra angústia, o que que é? Isso. Então, essa angústia você vai contar depois, que a gente vai fazer suspense. A gente vai fazer suspense, porque é a segunda parte da história, né, da Sandra. Então, a primeira coisa que eu fiquei muito feliz em ir para a sala, tá? Assim, e assim, eu acho que a gente tem que comemorar mesmo as coisas boas, né? Tem que comemorar, você fez super bem. E outra coisa que é importante, que a Sandra, logo que teve o resultado, ela já notificou, porque as pessoas podem ter medo de falar, né? Porque tem medo do estigma, né? Dizer, olha, aquela casa, aquele apartamento, aquela pessoa, né? E começam a apontar, né, os dedos, né? Assim, olha. Então, acho que, mas assim, eu acho que essa política que o teu condomínio tem, né, de ter toda essa estrutura adequada, né, eu acho que faz com que as pessoas se sintam mais seguras, né, e também possam comunicar, né, os casos positivos, né. Então, acho que, Sandra, mas fica aí na sua, que daqui a pouco você vai contar, tá, o resto. Ai, ai. Bom, Cláudia, agora é a sua vez. A Cláudia, então, você conta para a gente como é que foi a sua suspeita, como é que você fez a suspeita, já que eu acho assim, imagino, você é médica, infectologista, né? Acho que você, né, acho que nem precisou, né, consultar, né, o colega, eu imagino, né? E quando você pegou o resultado positivo, né? E o que aconteceu, assim, entre a suspeita e ter o resultado positivo? Como é que foi aí a tua experiência, os sentimentos? Júlia, eu sou médica infectologista, mas no momento eu estou trabalhando na Hospital Care, o meu cargo é um cargo mais de gestão e de suporte aos hospitais da nossa rede. Então, eu não estava ostensivamente na linha de frente, né? Então, a minha ideia era que eu não tinha o risco de me contaminar como os meus colegas que estão atendendo, estão trabalhando. Mas, de qualquer forma, eu estava indo para os hospitais, fazia visita técnica, sempre higienizando a mão, sempre usando luva, muito tranquila. Mas eu tinha a ideia de que eu não tinha o risco, tanto quanto os colegas estavam na linha de frente atendendo. Mas eu passei visita no pronto-socorro dos hospitais, eu visitei os consultórios para ver a parte técnica, né, dos hospitais. E assim, todo mundo também tinha essa percepção em relação a mim. Numa sexta-feira, dia 3 de abril, eu estava numa sala trabalhando,
E às 5h30 da tarde eu tive arranhou minha garganta, eu dei um espirro e tive uma coriza numa narina. Como eu estou mantendo alta vigilância, porque eu moro com uma pessoa que é do grupo de risco, né? E sou infectologista, né? Então eu estou mantendo uma alta. Daí nesse momento eu pensei, nossa, será que isso é um sintoma de infecção respiratória ou é porque o ar-condicionado da sala está frio? Ah, é porque o ar-condicionado da sala está frio. 5h30, acabou meu trabalho, fui para o meu carro e falei assim, até chegar em São Paulo, né? Não estava em São Paulo, fiquei um tempinho fora, falei assim, já a minha dor de garganta vai ter passado, era do ar-condicionado e isso não vai ser nada disso. Então fui no carro, tranquila, cheguei na garagem do meu carro e a dor de garganta não tinha passado. Não tinha mais espirro, nem coriza, nada mais. Mas não leve, mas eu tenho com frequência. Qualquer arzinho frio me faz isso. Só que daí eu pensei, né? Na dúvida, a gente está vivendo uma pandemia. Uma história que está sendo descrita ainda, né? E qual é a regra, né? De manter a vigilância na pandemia? É usar máscara, usar álcool gel e fazer o isolamento, se você acha que você tem. Na hora, eu sempre tinha uma máscara no carro, eu botei uma máscara, juntei as minhas coisas e subi. Apertei a campainha, né, para um ritual que eu tiro o sapato na entrada, largo as coisas, tenho álcool gel já do lado de fora, né, higienizando a mão. Minha filha abre a porta e me encontra de máscara, né? E ela disse, o que é isso? Eu falei para ela assim, eu tive um espirro e tal, e ela teve o reflexo de fechar a porta e me deixou do lado de fora. Né, porque ela ficou preocupada, né, com meu marido, ela disse, meu pai e tal. E aí, nessa hora, eu tinha um sentimento, que eu fico imaginando, né, que todo mundo teve assim, vem um sentimento confuso, né, o que é isso, o que está acontecendo, o que eu faço e agora, né. Daí eu falei, calma, né, expliquei, olha, eu acho que não é, porque eu estou me sentindo bem, eu não tenho febre, mas eu tenho um arranhão na garganta, eu estou de máscara, né. Pode abrir a porta, que eu vou entrar, vou direto para um quarto isolado, que tem uma suíte, como diz a Sandra, que tinha um banheiro, e aí depois a gente resolve. Eu entrei com tudo que era meu, tirei o sapato, e fui para esse quarto, fechei a porta. Lá eu tive que me acalmar e pensar o que eu tinha que fazer dentro dessa casa, agora como que eu ia agir, só com esse arranhão na garganta, né? Eu tinha absoluta certeza que não era nada, não é, mas mantive ali, firme, né? E aí eu me acalmei, conversei com a minha filha pela porta, né, e disse, eu vou ficar fazendo as medidas de cuidado, vou ficar sempre de máscara, então enquanto vocês estiverem na sala, eu não vou cruzar, porque eu preciso pegar alguma coisa para comer, né, e vou ficar aqui no quarto, e vão ver, amanhã eu vou dormir, amanhã eu vou estar sem a dor de garganta, porque isso é do frio ou do ar-condicionado. Dormi, né, acordei, a dor de garganta tinha aumentado. Só isso, mais nada. Me sentindo bem, sem febre. Liguei para 2 laboratórios aqui de São Paulo, tentei fazer o teste, naquela época não tinha muito teste, e eles disseram só para quem estava internado e grave. Eu não ia fazer o teste aqui. Então, resolvi naquele dia, liguei para um colega meu, que é diretor do hospital onde a gente trabalha, lá da Casa de Saúde, falei para ele, vou para a Casa de Saúde, vou fazer o teste, vou me deslocar até Campinas, porque aqui eu não consigo. Ele disse, acho que é prudente, mas não vai ser nada, você tá bem. Eu falei, é verdade, não vai ser nada, eu tô bem. Só que na hora que eu fui me organizar para ir fazer o teste, eu falei, esse teste pode dar positivo, embora eu acreditasse que não, porque eu estava muito bem. Eu falei, mas segue o protocolo, Cláudia. Eu posso estar saindo agora e não vou voltar mais, até por 14 dias. Então, eu rapidamente peguei a primeira mala que tinha, abri na frente das minhas roupas, e me veio um misto de angústia, de tristeza, de dúvida, porque que mala que eu tinha que fazer, né? Eu não acreditava que eu estava doente, mas assim, eu poderia evoluir, ter que internar, eu poderia não precisar internar e ter que ir para alguma casa que não era minha, porque eu decidi que se fosse positivo eu não ia voltar para minha casa, né? Então, que mala que eu tinha que fazer? Eu tinha que levar pijama para internar, eu tinha que levar roupa, assim, ou ia dar negativo, eu tinha que levar, enfim, fiquei muito confusa, eu não conseguia pensar na hora que roupa eu tinha que botar na mala. Eu fui tomada por uma emoção de até pensar de que talvez eu não voltasse mais para casa, se aquilo fosse Covid, porque a gente estava vendo a Espanha, a gente estava vendo Nova York naquela época, né, e isso tudo aconteceu assim, 30 segundos, 1 minuto, e tudo apareceu na minha cabeça e no meu coração, né. E eu rapidamente comecei a pegar
o que estava ali mais na minha visão e botei a mala pronta. Daí eu pensei, bom, se eu ficar isolada em algum lugar, eu tenho que ter comida. Fui para a cozinha, peguei uma sacola, botei todas as coisas, e a minha família apartada, né, eu de máscara e álcool gel, e essas coisas, e fui levando. E daí, na hora que eu fui sair, a minha família toda me olhando, de longe, né, e as pessoas vieram, tipo assim, uma colaboradora me veio me ajudar, eu falei, não me ajuda, não toque em nada que é meu, eu vou sair daqui, e pedi que ela passasse uma limpeza clorada na minha casa inteira. Embora eu pensasse ainda que não era Covid, gente. Vocês viram? Eu segui o protocolo, porque é isso que eu digo para todo mundo todos os dias, como infectologista. E eu tive que fazer isso na minha casa, né? Então, eu falei, ninguém toca, em nada não me ajuda. Eu carreguei a minha mala, a sacola de comida, né? E pedi só que eles fizessem uma limpeza clorada em tudo, por onde eu passei e por onde eu não passei, né? E fui embora. Cheguei por volta das 3 horas no hospital, coletei o teste, e aí o que eu ia fazer, né? Não queria ficar sozinha numa casa, porque eu fiquei com medo que essa doença, às vezes, 2, 3 horas afunda, e não teria ninguém para ver, para me levar para o hospital. Eu estava sozinha, numa cidade que não era São Paulo, então resolvi ficar num hotel bem próximo do hospital onde eu fiz o teste, e que eles iam me dar o exame. Eu entrei para o quarto do hotel, não saí mais, fiquei comendo, fiquei dentro do quarto do hotel, né? Isso foi sábado à tarde. No domingo, eu me senti febril, tive uma dor no corpo, e ali eu comecei a pensar que podia ser Covid, né? Mas também tentando me esforçar em pensar que não era mais, mas ali eu já pensava, assim, eu já fiz uma febrícula, tive dor no corpo, tomei um Tilenol, falei, isso aqui pode ser Covid agora. No dia seguinte, às 8 da manhã, esse colega que tinha falado para mim, que achava que também não ia ser, me ligou e disse, Cláudia, para uma surpresa minha e tua, teu teste deu positivo. De novo, eu me dei uma desestabilizada emocional, assim, eu fiquei pensando o que fazer, né? E a primeira coisa que eu pensei era em proteger aquelas pessoas que estavam ali naquele hotel, né? Porque eu era uma positiva num ambiente de pessoas negativas, né? Daí eu logo arrumei as minhas coisas, e pensei, acabei indo lá para o hospital onde nosso hospital tinham leitos vagos e tal, e optei por ficar lá, e até porque também eu fiquei angustiada por causa da evolução da doença, né, falei, o que pode acontecer comigo, eu tô sozinha, e aí, só que antes de tudo, eu liguei para a gerente do hotel, falei para ela, meu nome é Cláudia, eu tô aqui desde sábado, fiz um teste de Covid e deu positivo, né?